Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Agora eu vou falar com você, repete assim comigo. Maria! Maria! Um nome e várias lições. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 em diante. No Novo Testamento, existem muitas mulheres que têm o nome de Maria, né? E é claro que não são as únicas mulheres importantes na Bíblia ou importantes no Novo Testamento, né? Mas eu creio que existem mulheres que são verdadeiros exemplos para mim e para você. Maria era um nome comum feminino em Israel na época de Jesus. É um nome comum até hoje em todo o mundo. E a verdade é que o nome Maria significa soberana, senhora, maioral, mulher que ocupa o primeiro lugar. Vem do hebraico Miriam ou Miriam, um nome que foi dado à irmã de Moisés. E eu, pesquisando no Novo Testamento, eu encontrei 6 mulheres com o nome de Maria. 6 mulheres diferentes, com certeza, ou provavelmente existem mais. Só que eu destaquei 5 dessas mulheres para falar com você hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, então onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se, ficou meio assustada com muito daquelas palavras e considerava saudação. O que seria isto? Disse-lhe então ao anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que o teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e lhe por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus não há nada impossível. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Uau! Aí você fala: pastor, lá virou católico, como é que tu vai pregar de Maria, pastor? Fica tranquilo, mas vamos com a palavra. Existem várias mulheres que são um exemplo para nós. E em primeiro lugar eu tenho que destacar a Maria, a mãe de Jesus, que nos ensina a lição da obediência. Você vê que sempre que se fala de Maria na Bíblia, a primeira coisa que você pensou foi: opa, vai falar da mãe de Jesus, né? E com razão, porque de entre todas essas mulheres, essa mulher foi bem-aventurada. Essa mulher, ela foi agraciada pelo Senhor, ela recebeu a graça do Senhor e acabou se tornando a mãe do Filho de Deus, a mãe de Cristo, a mãe de Jesus, o nosso Salvador. E a mais linda lição que aprendemos com ela foi a atitude de submissão e obediência ao chamado. Uma mulher que foi surpreendida por um anjo e recebeu uma difícil tarefa, uma difícil missão. Porque uma mulher naquele tempo
até nos dias de hoje. Ela era noiva do cidadão, e a Bíblia diz desposada, ela era noiva, ela não era casada, ela não morava junto, ela não tinha condições de estar grávida porque ela era virgem. Agora ela recebe uma palavra de um anjo: você vai engravidar, você chegará agora para o seu noivo e vai falar, estou grávida. Era uma missão difícil naquele tempo, que era um tempo preconceituoso, e nos dias de hoje. Imagina você, noiva, não tem nada com o seu noivo, aí chega para ele, estou grávida. Ou é um tapa na orelha que você ganha, ou ele vai fugir, ou ele vai chamar a polícia, vai dar uma confusão gigantesca. Imagina essa mulher, como é que ela chega e fala assim: ei, eu estou grávida do Espírito Santo, eu estou grávida do Filho de Deus. Homem nenhum acreditaria. Quando você lê a história, você vai ver que José já pega as malinhas dele e bota nas costas, ó, vai embora. E é o anjo que fala: José, ei, fica calmo, esse é o Filho de Deus. E aquele homem teve que ter coragem também para assumir aquilo. Está entendendo? Mas essa mulher, ela recebe uma missão difícil, tá? E aqui a resposta dela é: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. É isso que nós precisamos aprender do Senhor. Muitas das vezes Deus te dá uma missão, muitas das vezes Deus fala algo contigo, aí o que você faz? Você começa a inventar desculpas, você começa a falar: ah, Senhor, mas é que eu sou tão fraco, ah, Senhor, mas é que eu pequei semana passada, ah, Senhor, é que eu não sei fazer, ah, Senhor, por que isso, por que aquilo? A gente começa a inventar desculpa, objeção, justificativa para Deus. Mas essa mulher, diante de uma situação dificílima, diante de algo assim sobrenatural, impossível, você pode repetir comigo? Impossível uma mulher estar grávida sem ter tido relação com alguém. Ei, ela disse: Senhor, eis aqui a tua serva. E eu acabei de falar com você aqui no momento da oferta. Deus está querendo algo de você para se entregar, para viver para a obra, para viver na obra. E eu não estava falando de dinheiro, eu estava falando da sua vida diante dele. E aí você faz o quê? Você inventa um monte de desculpa, você fala um monte de coisa, você dá um monte de justificativa para Deus. E Deus está querendo ouvir de você: aqui está a tua serva, aqui está o teu servo. Senhor, ei, eu que darei eu, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. O que eu posso fazer para viver aquilo que o Senhor me chamou para viver? Essa foi a resposta daquela mulher num momento difícil, uma missão quase que impossível, porque ela conseguiu vencer, né? Então, uma missão quase que impossível, ela deu a resposta certa para o Senhor. Qual é a resposta que você tem dado para Deus diante do teu chamado? Qual é a desculpa que você tem dado para Deus diante de tudo que Deus tem falado contigo? Quantas das vezes Deus pede algo de nós e nós fazemos algo completamente diferente? Deus está falando: vai para a direita e tu está indo para a esquerda, vai para frente e tu está retrocedendo. Ei, quantas das vezes você está indo contrário à vontade de Deus? E a missão nem é tão difícil, né? Deus te livra e você volta, né, para o buraco. Opa, Deus me tirou dessa escravidão, Deus me tirou dessa vida perdida, Deus mudou a minha vida. Aí eu comecei a andar com Jesus, eu comecei a viver os planos e os projetos dele, e daqui a pouco eu vou lá e me entrego de novo para o mesmo vício. Eu vou lá e me entrego de novo para a minha vidinha escrava que eu estava vivendo. Eu vou lá e vivo a mesma podridão de novo. Está entendendo? Então, lembre-se de que obedecer é melhor do que sacrificar. E tem muita gente que, ao invés de obedecer, começa a sacrificar. Começa a falar assim: ah, Deus, mas agora vai dar certo. Ah, Deus, é só mais uma tentativa. Eu sei que eu não vou viciar. Eu sei que vai ser só uma bolinha, só um tequinho. Ah, eu sei que vai ser só isso. Ah, Deus, agora foi o Senhor. E Deus está falando: eu não tenho nada a ver com isso. Não me bota na tua parada, não me bota na tua história.
A gente pega e começa a colocar nas mãos de Deus desejos do nosso coração, as nossas vontades, e fala assim: mas Deus deu nada. Né? É por causa da obediência de Maria e do coração que ela tinha para Deus, o Senhor confiou o seu próprio filho a ser cuidado por ela. Quantas mulheres no mundo não gostariam de ter a honra, né? Mas Maria foi submissa a Deus e Deus confiou o filho dele nas mãos dela. Que você sempre possa dar a Deus a resposta certa, seja mulher ou homem. Tenha sempre o coração submisso à vontade do Senhor, porque quando Deus te pede algo, é porque Ele quer te entregar algo. Muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, mas eu vou botar, né, a minha mão nessa obra. Senhor, mas será que eu é que tenho que fazer isso? Será? Não, se Deus está te confiando algo, e se Deus está te pedindo algo, é porque Ele quer te entregar algo ainda maior. Deus deu uma missão para aquela mulher, e Ele falou assim: ei, está disposta? Ela podia simplesmente falar assim: não, comigo não, eu não. Mas aquela mulher, lembrada até hoje, aquela mulher, né, recebeu a graça do Senhor até hoje. A gente lembra dela. Por quê? Porque ela deu a resposta certa ao Senhor. Talvez você vai morrer daqui a alguns anos e ninguém vai se lembrar de você. Mas talvez hoje, se você der a resposta certa para o Senhor, daqui a 100, 200, 300 anos, se Jesus não voltar, eles vão falar assim: rapaz, esse homem fez história no Alto da Independência. Esse homem fez história na cidade de Petrópolis. Esse homem mudou algo no Rio de Janeiro. Esse homem fez algo no Brasil que transformou a história. E aí você é lembrado por muitos e muitos anos. Mas depende da tua resposta para o Senhor. Amém? Glória a Deus. A segunda Maria que eu encontrei, em segundo lugar, a Maria, irmã de Lázaro, que nos ensina a lição da gratidão. E aí é que dói, né? Em João capítulo 11 nós vemos a história de Lázaro. O irmão dela estava doente. Ela mandou avisar a Jesus: Senhor, o meu irmão está prestes a morrer. Mas quando Jesus chega na casa dela, quando Jesus chega naquele lugar, Lázaro já estava morto e já estava enterrado há 4 dias. E aí você vai dizer assim: mas 4 dias? E a verdade é, existe toda uma história. Por que 4 dias? Porque Jesus já tinha, ressuscitado a filha de Jairo. Jesus já tinha, feito alguns milagres, muitos milagres. Já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. O filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou no 3º dia. A filha de Jairo, Jesus ressuscitou no 1º dia. E segundo a cultura, a crença deles era o seguinte: cidadão morreu, eles deixavam o corpo estendido dentro de casa. Por quê? No 1º dia, eles acreditavam que a alma do cidadão estava ali, o espírito estava ali olhando, decidia voltar, podia voltar. No 2º dia, talvez pudesse acontecer. No 3º dia, podia acontecer da pessoa ressuscitar ainda. Então eles velavam o corpo por 3 dias. Segundo a cultura deles, o 4º dia já não tinha mais jeito. Então era hora de enterrar. Enterrava no 3º dia porque não ia mais ressuscitar. Então Jesus, ele já tinha feito um milagre. Falaram assim: isso aí é a alma da menina estava ali perto e voltou. Alguns podem ter dito, chegou feio, alguns poderiam ter dito, esse cidadão aí, o filho da viúva de Naim, que era a cidade de Naim, o filho da viúva de Naim, era o 3º dia. Mas agora Lázaro não. Ela falou: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido isso. E agora já fazem 4 dias, já pede, já não tem mais jeito, já não tem mais esperança, Senhor. Ele: calma, eu sou a
ressurreição e a vida. Eu sei que no último dia vai acontecer. Ele falou, não, eu estou falando de hoje. Não importa se a cultura diz 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ei, eu chego no 4º dia, parece que está atrasado, parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais chance, parece que é impossível, mas eu sou o Deus do impossível, eu sou o dono da vida, eu sou o dono da morte, eu é quem mando aqui. E aí Jesus fala assim, vamos até o sepulcro, leva aquela mulher e fala aí, remove a pedra. Lázaro, vem para fora. E Jesus ressuscita Lázaro. Não importa se era 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não importa quanto tempo você esteja orando, não importa quanto tempo você esteja sofrendo, não importa quanto tempo você esteja lutando, ei, continue clamando a Ele, porque no momento certo Ele dá a palavra e vai ressuscitar. Não importa se é no teu casamento, na tua área financeira, não importa aonde é, eu sei que o Deus do impossível, Ele está aqui nessa noite, disposto a derramar um milagre sobre a tua vida e sobre a tua história. Você só precisa crer e glorificar a Ele. Ei, em nome de Jesus, abra a boca para o Senhor. Obrigado, porque eu creio no milagre que o Senhor tem para mim. Obrigado, Pai, porque eu conheço os teus planos e os teus propósitos e eles não se frustrarão. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh. Só que o que nós vemos no 11 é Jesus ressuscitando Lázaro. Mas quando nós vamos para o capítulo seguinte, nós vemos que a atitude de Maria depois do milagre, sabe por quê? Muitas das vezes nós somos assim, Deus fez o milagre, eu orei, eu pedi o carro, eu pedi a porta aberta, eu pedi o meu negócio, eu pedi o meu casamento, só que agora, meu carro, me diverti, né? Eu vou para a igreja, eu agora tenho dinheiro, eu vou ficar gastando tempo na igreja. Eu pedi tanto para Deus mudar a minha vida financeira, mas agora eu vou... A atitude dessa mulher, eu recebi um milagre. E o que tu vai fazer com o milagre na hora que tu receber? Ou o que você tem feito com o milagre depois que você recebeu? O que você tem feito com o milagre depois que você recebeu o milagre? A atitude dessa mulher foi, ei, Senhor, o milagre aconteceu no capítulo 11, mas aqui no capítulo 12, eu não ia beber água não, mas eu ia derramar agora. Entendendo? Eu falei, vou jogar água no chão, vai dar certo. Vou derramar o que eu tenho de mais precioso. Vou derramar o que eu tenho de melhor diante de ti, Senhor. E aí aquela mulher pega um óleo caro, um óleo precioso, joga nos pés de Jesus e seca com o cabelo. Ela estava lá agradecendo a Deus pelo milagre. E o maior problema de nós, o maior problema que nós temos, hoje está bravo, é o problema de nós. O maior problema nosso é o seguinte, é que, sei lá, estou testando meu espanhol, o maior problema que nós temos é o seguinte, nós recebemos o milagre e somos mal agradecidos. Na verdade, nós recebemos o milagre e aí a gente vai lá e começa a travar a nossa vida, porque o milagre nos para. Essa mulher falou, não, o que eu tenho de melhor eu vou entregar, eu vou derramar diante dos pés de Jesus, porque eu sei que Ele pode multiplicar, eu sei que Ele pode me dar além do que eu tenho pedido, eu sei que Ele pode muito mais do que eu penso, muito mais do que eu imagino, muito mais do que eu peço. Qual a sua atitude que você toma depois do milagre? Esta mulher foi reconhecida por Jesus por sua gratidão a Ele. Maria pegou o melhor unguento, o melhor óleo que ela tinha e derramou aos pés de Jesus. Diariamente todos nós somos alvos da graça de Deus, do amor, do favor de Deus em nossas vidas. E o que a gente faz? Diariamente Deus te livra de um acidente, diariamente Deus te livra de perder um emprego, diariamente Deus te livra de uma doença, diariamente Deus tem cuidado dos seus negócios. Mas o que você está fazendo? Eu lembrei daquele filme, Você Acredita? Um cidadão aparentemente
mendigo, com uma cruz nas costas, chega para um pastor e pergunta: ei, você acredita na cruz de Cristo, rapaz? Eu sou um pastor. Aleluia. É claro, eu sou um pastor, então. Não, essa não foi a pergunta. A pergunta não é se você vem na igreja. A pergunta não é se você tem um carro. A pergunta não é se você é pastor. A pergunta não é se você fez teologia. A pergunta é: você acredita na cruz de Cristo? Aí aquele pastor ficou intrigado. Eu acredito. Aí ele fez outra pergunta: e o que vocês estão fazendo a respeito? Se você acredita na cruz de Cristo, se você acredita nos planos, nos projetos de Deus, o que você está fazendo a respeito? Aquele pastor pegou e ficou assim, abalado com aquela pergunta. Ele falou: rapaz, eu estou pregando há tanto tempo, eu estou falando há tanto tempo, mas a verdade é que eu não estou fazendo nada. E aquela pergunta mudou a história daquele homem. E essa pergunta ela tem que mudar a nossa vida. Essa pergunta ela tem que mudar a nossa história. Ei, o que eu estou fazendo a respeito? O que eu estou fazendo, né, pelo que Deus fez por mim? Como eu estou sendo grato a Ele? Quantos tem tido o coração para agradecer? Por cada bênção que recebe, por cada milagre que testemunha dia após dia, por cada provisão que Deus tem, né, provido na tua casa, provido na tua área financeira. Quantos voltam com o coração agradecido? A verdade é que nós somos iguais aos 10 leprosos. Recebemos o milagre, fomos curados, mas chega na hora de voltar para agradecer, são poucos que voltam. Mas interessante nessa história é que Jesus recebeu a oferta de gratidão para essa mulher. E aí a palavra de Jesus para aqueles homens ao redor foi: em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Isso mostra que Deus, Cristo, Ele não se esquece do coração grato. Ele não se esquece daquele que vem, né, e faz algo que surpreende. Alguém que se entrega de verdade. E você tem sido grato ao Senhor pelas bênçãos que você tem recebido. Demonstre a sua gratidão a Jesus, oferecendo a Ele o melhor, a melhor oferta. Porque eu conheço um garoto que ele falava mesmo: rapaz, na hora da oferta, eu abri a carteira, aí eu vi aquela nota de 50, aquela nota de 20, aquela nota de 10, tudo organizadinho na carteira. A de 5, aí eu passava, a de 2, aí eu ia lá na lateral, abria, pegava uma moeda e ofertava. Ele olhava todas as notas, mas chegava no final e só ofertava a moeda. Aí a gente fala assim: poxa, na hora de pedir a gente pede, na hora de falar: Deus, abre a porta, Deus. Mas na hora de entregar nós somos assim, mesquinhos, miseráveis. Então seja o melhor na sua oferta, seja o melhor no seu serviço, seja o melhor na sua entrega para Deus, né? O que eu estou dizendo no serviço? É o culto, na hora de cultuar o Senhor. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Pega sua mão. Irmão, vamos lá. Vamos louvar, vamos adorar. Fico feliz, vir em tua casa. Não era nem esse o louvor, né? História, né? Mas na verdade a gente é assim. A gente não entrega o nosso melhor culto, a gente não entrega a melhor adoração, a gente vai de qualquer jeito. Agora, vamos pro bar. O que é que você está falando? Aí eu bar, quer dançar, fazer graça, virar mortal no meio do bairro. É bem assim. Para o mundão a gente quer ser explosivo, quer mostrar que a gente é o cara, que a gente é a maior mulher do bairro. A gente faz e acontece. Aí para Deus a gente fala assim: cansativo. Aí na hora de gravar os vídeos do TikTok,
Eu já vi, aconteceu aqui na igreja. As jovens, ai, eu sou tímida. Ah, que não sei o que, eu não é tímida não, meu filho. Eu vou voltar e falar para ela, já vi teu vídeo no TikTok. Um monte de palavrão, música obscena, dançando, rebolando, fazendo não sei o que. Aí vem pra igreja, eu sou tímida, eu não posso fazer nada. Pelo amor de Deus. Tá entendendo? Aí pro mundo a gente se entrega de verdade, mas na hora de servir o Senhor a gente vai pela metade. Eu falei, hoje a palavra não é indireta, é direta. Aí eu escrevi aqui, ó, entregue o seu melhor tempo. E tem gente que fala assim, mas o pastor não faz. Quem conhece a minha vida sabe. Ontem meu primo falou comigo, rapaz, eu não sei como é que tu consegue fazer tanta coisa. Ele falou, cara, como é que tu consegue dividir o teu tempo assim? Porque todo dia tu está com coisa da igreja, todo dia tu está no negócio de célula, todo dia tu está não sei o quê, todo dia tu está isso, todo dia tu está aquilo. Aí, pô, o cara às vezes tem que fazer um esporte, eu falei, faço esporte também, todo dia. Todo dia eu faço lá na academia, todo dia todo dia eu vou lá para minha luta, todo dia eu separo meu tempo para me exercitar, eu separo meu tempo para Deus, eu separo o tempo que eu vou para a célula para fazer isso, fazer aquilo. Aí a gente tem que dedicar tempo ao Senhor. A gente dedica tempo, aí a gente fala que não tem tempo, mas para contar quantas horas você fica na frente do celular, vendo porcaria. Está entendendo? Então começa a separar o teu tempo para o Senhor. Qual a sua dedicação para ganhar alguém para Jesus? Antigamente eu falava isso todo domingo. Quantos aqui mandaram uma mensagem convidando alguém para o culto hoje? Não teve um. Sabe? Aí a gente fala, eu quero ganhar, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas a gente não faz. Talvez se todo domingo você mandar pelo menos 5 mensagens, você vai ganhar uma vida. Mas a gente não se dedica em ganhar ninguém. A gente se fala assim, esse aí não presta, esse aí não quer, esse aí não tem jeito para não. E às vezes tudo que a pessoa quer é um convite teu para servir Jesus. A terceira Maria que eu separei foi a Maria Madalena, que nos ensina a lição de serviço. A terceira Maria deixou uma lição preciosa para nós. Essa mulher ela foi liberta de 7 espíritos imundos. Ela estava endemoniada, pensa na praga endemoniada, era ela. Está entendendo? E ela faz parte de um grupo seleto que, no momento em que ela foi liberta, no momento em que ela largou os espíritos que Jesus livrou ela dos espíritos imundos, que Jesus livrou a vida dela, essa mulher falou, agora eu quero servir Jesus de verdade. E aí você vai vendo alguns textos, você vai ver que Lucas capítulo 8, verso 1 ao 3, ele te ensina que Jesus ia para um lado e para o outro com seus discípulos, e tinha umas mulheres que estavam juntos. Porque todo mundo acha que Jesus só andava com os homens, mas na verdade tinha as mulheres que estavam ali, junto, o tempo todo. E uma dessas mulheres era Maria Madalena. Era uma mulher que ajudava todos os dias na obra de Jesus. Era uma mulher que servia Jesus com os seus bens, O texto fala que Jesus e seus discípulos locomoviam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, e que algumas mulheres estavam atentas às necessidades para suprir Jesus. Somente pessoas que reconhecem o valor que Jesus fez por elas têm a disposição de servir. Só no dia que você reconhecer o que Deus fez na tua vida, só no dia que você reconhecer o que Deus fez na tua história, como Deus falou contigo, te livrou daquilo. Presta atenção. Como Deus falou contigo e te livrou de algo terrível, no dia que você reconhecer isso, você vai fazer como essa mulher. Jesus me livrou dos demônios. Jesus me livrou do laço do passarinheiro. Jesus me livrou do desemprego. Jesus me livrou de uma vida desgraçada.
agora eu preciso ser grato. Né? Outra coisa que é muito interessante aqui é que no versículo 3, Lucas capítulo 8, verso 3, vai dizer que ela servia com os seus bens. E aí é que a crítica, acho que está falando de dinheiro de novo, é a terceira vez na pregação. Mas a verdade é que ela servia o Senhor com tudo que ela tinha. E quando Jesus morreu, nós vamos encontrar novamente Maria Madalena junto à cruz com Maria, mãe de Jesus. Né? Jesus estava crucificado. Maria Madalena e João. Os outros discípulos fugiram, correram, se esconderam, Pedro negou. Um monte de gente que podia estar ali não estava. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e João eram os únicos. Mas também você vai ver que após a morte de Jesus, quem está lá no sepulcro, na hora que o milagre aconteceu, que o anjo abriu a pedra, né, moveu a pedra, e ela pôde ver que Jesus estava ressurreto, ele já não estava mais lá. Foi Maria Madalena que presenciou o milagre. Está entendendo? Foi uma das primeiras a ver o milagre. Sabe o que acontece? Quem anda com Jesus vê o milagre primeiro. Quem persevera no caminho do Senhor vê o milagre primeiro. Ei, se você desistir, se você parar, você não vai ver o milagre. Ei, Maria Madalena vai ter que ir lá te chamar e falar: ei, discípulos, vocês estão escondidos aí. Jesus ressuscitou. Eu vi o milagre. Está entendendo? Muita gente vai correr, muita gente vai se esconder, muita gente vai parar no meio do caminho, mas você vai ser aquele que vai falar assim: ei, eu não parei no meio do caminho e vi o milagre do Senhor sobre a minha vida. Eu não parei no meio do caminho e vi o milagre do Senhor sobre a minha igreja. Eu não parei no meio do caminho e vi o milagre do Senhor sobre a minha história. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eita glória, pensei que estava todo mundo dormindo já. Tá? Ou seja, do momento em que ela foi liberta pelo Senhor até o final da sua vida, Maria Madalena nunca deixou de servir ao Senhor. Dedicação e serviço. Mas nós sempre temos a desculpa. Então não dê desculpa para o Senhor. Continue se dedicando, porque você vai ver o milagre. Essa é uma importante lição. Devemos dedicar a nossa vida inteira a servir aquele que deu a sua vida por nós. E quem é que tem um coração igual o de Maria Madalena? Porque infelizmente, muitas das vezes nós temos coração religioso. Agora eu sou crente. Agora eu canto no ministério de louvor. Agora eu prego. Aí o outro não presta, o outro é pecador, o outro é isso, o outro é aquilo. Esquece que estava lá no adultério. Esquece que estava lá na vida perdida, que estava completamente destruído, totalmente podre. Mas agora eu sou um santarrão. Mas o coração de Maria Madalena opa, outrora eu era podre, pecador, pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim. Mas aí, quem é que tem esse coração? Quem um dia esteve preso no vício e foi liberto, hoje tem disposição para servir a Deus. Quem nunca, né? Quem estava com a família completamente arruinada, teve seu casamento restaurado, precisa entender: opa, agora é hora de ter um coração igual de Maria Madalena e andar todos os dias com Jesus. Quem vivia, né, preso no poço da depressão, numa vida miserável, agora tem a alegria da salvação. Precisa falar assim: ei, outrora eu vivia trancado no quarto, outrora eu vivia pensando em suicídio, agora eu preciso me alegrar e andar com o Senhor e viver os planos e os projetos dele para a minha vida. Quem um dia viu um filho, né, sendo resgatado do mundo das drogas, da prostituição, do tráfico, precisa falar: opa, é hora de servir o Senhor com alegria, porque foi ele quem deu o livramento na minha casa, né? Quem um dia esteve no leito de enfermidade, no leito de morte, aí você fala assim: ah, pai, se não fosse Deus naquele momento, se não fosse Deus me resgatar naquela cama de hospital, eu morreria. O diagnóstico do médico já era, mas você foi curado, você recebeu um milagre. Você precisa ter um coração igual o de Maria Madalena, de andar todos os dias ao lado do Senhor. Quem um dia, né, no auge do desespero, clamou: Deus, pelo amor
filhos. Senhor, eu não sei o que fazer mais. Quem um dia teve desesperado financeiramente e Deus abriu a porta, precisa ter um coração igual de Maria Madalena, de andar dia após dia do lado do Senhor. Você pode agradecer o Senhor, louvar o Senhor, aplaudir o Senhor, dizer que é santo, poderoso. Deus! Rapaz, eu escrevi João com acento, então eu nem sei o nome desse acento, não foi com João. Em quarto lugar, Maria, mãe de João, que nos ensina a lição da semeadura. Rapaz, Atos capítulo 12, verso 12. Verso 2. E considerando nisso, botei 12, mas é 2. E considerando nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Maria, a quarta mulher que eu achei aqui, é a mãe de João Marcos. Ela abriu a sua casa para os crentes se reunirem, para orar. E foi durante uma dessas reuniões de oração que Pedro foi milagrosamente liberto da prisão. A verdade é, Pedro estava preso e iria ser decapitado, iria morrer, mas a igreja se reuniu numa casa para orar. A igreja se reuniu numa célula para orar. A igreja começou a clamar ao Senhor de forma sobrenatural. E o anjo do Senhor foi e levou a Pedro. E aqui Pedro está lembrando, ei, foi na casa de Maria. Aí sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente fala assim, eu queria tanto ver um milagre, eu queria tanto não sei o que, e Deus está falando assim, abre a tua casa, nós vamos entrar na tua casa, nós vamos orar naquele lugar, e nós vamos fazer um milagre acontecer lá. A tua casa vai ser restaurada, os teus filhos vão ser salvos, a tua vida vai ser liberta, algo vai ser transformado milagrosamente naquele lugar. Mas a gente fecha a porta da casa. Eu não gosto de visita. Não gosto de um monte de gente na minha casa. Eu não gosto de crente. Não tem ela. Eu não gosto de crente. Sabe? E aí, essa mulher, ela viu 2 milagres muito grandes por causa da casa dela. Primeiro foi, Pedro ser liberto miraculosamente. Agora, o filho de Maria é o autor do Evangelho de Marcos. Quando você lê Marcos, considere que o nome desse cidadão era João Marcos. Tá? João Marcos, ele se torna um dos escritores do Evangelho porque a mãe dele semeou, porque ela abriu a casa. Essa mulher viu um milagre que muitas mães sonham em ver. João Marcos viu grandes milagres. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, o último capítulo de Marcos, verso 52, o último capítulo de Marcos, o capítulo de Marcos, onde tem a prisão de Jesus, verso 52, acho que é o 14, 52, você vai ver que tem um menino pelado. Não é difícil, não é fácil ver um menino pelado, mas a verdade é que tem um menino no meio da guerra, no meio do alvoroço. Os homens vieram prender Jesus e tem um menino ali todo enroladinho no lençol, vendo o que estava acontecendo. E quando a gente olha para aquele menino pelado, porque eles puxam o lençol e a Bíblia diz que ele sai correndo peladão. Aí a verdade é a seguinte: aquele menino é um jovem igual todos os jovens de hoje aí, perdidos. Não os crentes, não, os perdidos. Entendeu? Os perdidos. A verdade é que Marcos era um jovem perdido. Apesar de ter a mãe crente, apesar de ter uma célula na casa dele, Marcos é um cara desprevenido. O que ele está fazendo pelado no meio da crucificação, só enrolado no lençol no meio da madrugada? O que Marcos está fazendo ali? Porque nenhum outro evangelho fala a respeito disso. Nenhum historiador conseguiu decifrar quem é esse cara. A maioria dos historiadores, eles dizem, cara, esse menino pelado só pode ser o próprio Marcos. Pensa no menino que ele até começou a andar com Paulo, mas na hora que ele viu Paulo apanhando, ele começou a ficar desesperado. Falou assim: negócio de crente não é para mim não. Correu,
foi embora. Paulo xingou ele. Paulo botou ele para correr. Ele falou assim: mulher, quem não serve para andar comigo? Aí Marcos foi andar com Pedro. Está entendendo? Mas era um jovem inconstante. Era um jovem que não caminhava firme com Jesus, vivia com medo. E aí quando você ouve a respeito do menino peladão, aí tu fala assim: realmente era um cara desprevenido. Era um cara desprevenido. Mas por conta dos milagres e da oração dentro da casa dele, por conta daquilo que a mãe dele um dia semeou, essa mulher acolheu um filho que se tornou um grande evangelista, um filho que se tornou um dos escritores do evangelho. Por quê? Porque um dia ela semeou e ela colheu. Então, em nome de Jesus, comece a semear o milagre na tua casa. Comece a semear a palavra de Deus na tua casa. Comece a acreditar que no dia que você abre a porta para uma célula, no dia que você abre a porta para liderar uma célula, ei, algo sobrenatural vai acontecer sobre a tua casa, em nome de Jesus. Um aleluia teve, amém? Amém. Glória a Deus. E a quinta mulher, pensa na Maria. Maria desconhecido. Essa eu tive que botar Maria desconhecida. Porque eu pesquisei e falei: por quem é essa Maria? Quem é essa Maria? Quem é essa Maria? E procura para lá, procura para cá, não achei. Eu falei: vou botar Maria desconhecida. Paulo escrevendo aos Romanos, ele escreve assim: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Mas que Maria Paulo estava saudando? O mais importante é o que essa mulher fez. Quando se menciona Maria na Bíblia, logo pensamos na mãe de Jesus, na irmã de Lázaro, na Maria Madalena. Mas essa Maria citada por Paulo em Romanos não é citada em qualquer outro lugar da Bíblia. Ela é uma discípula dedicada na igreja de Roma. O que se faz distinguir é que ela trabalhou muito por nós. Paulo ele pega e dá ênfase ao texto. Nós não sabemos qual é o trabalho específico, mas Paulo dá uma intensidade. Ei, essa Maria que trabalhou muito por nós. E quando eu vejo isso, essa ênfase proposital, eu entendo que Paulo estava falando de mim e de você. Nós é que temos que ser essa Maria, que muitas das vezes nós não temos nome, muitas das vezes nós não somos reconhecidos pelos homens, não temos fama, não somos pessoas que todo mundo diz: os status, está nos status. Mas nós somos aqueles que trabalham de verdade. Essa Maria aqui, ela representa você, homem, mulher, que se dedica a viver o propósito de Deus. Essa Maria, a quinta Maria que eu escolhi, foi para dizer: ei, seja você essa Maria, alguém que vai colher essa palavra e viver realmente os propósitos de Deus. Se é no louvor, se é no teatro, se é na pregação, se é na liderança, ei, em nome de Jesus, seja essa mulher que vai ser elogiada lá nos céus. Ei, esse homem trabalhou muito por nós, essa mulher trabalhou muito por nós, esse discípulo é uma bênção. Que bênção essa desconhecida Maria deve ter sido para a igreja de Roma, servindo os demais discípulos. Seja você essa Maria. Precisamos aprender a ser obedientes e disponíveis como Maria, mãe de Jesus. Precisamos também ter muita gratidão, como fez a Maria, irmã de Lázaro, como ofereceu a Jesus aquele unguento perfumado. Mas nós precisamos também ter uma atitude prática de servir ao Senhor com os nossos bens. São 5 mulheres que eu escolhi, todas elas se chamavam Maria, mas cada uma delas deixou uma lição para cada um de nós: obediência, gratidão, serviço, semeadura e trabalho. Obediência, gratidão, serviço, semeadura e trabalho. Quero te pedir para se colocar de pé.